Tiririca. Este nome pode lembrar um palhaço colorido com apresentações humorísticas em programas de televisão. Mas poucos sabem que por trás daquela máscara alegre está um homem que leva uma vida luxuosa que nem todos conhecem. Vamos explorar outro lado de Tiririca, que superou muitos desafios para se tornar um deputado, mas também é alguém que vive em riqueza e poder, digno de admiração. Você sabia que em 2024, Tiririca não só possui uma fortuna enorme, mas também vive um estilo de vida luxuoso que nem todos têm a oportunidade de acessar? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida deste político de alto perfil e descobrimos os cantos ocultos de sua jornada tumultuada que poucos conhecem. Tiririca, cujo nome verdadeiro é Francisco Everardo Oliveira Silva, é uma das figuras mais famosas da indústria do entretenimento no Brasil, especialmente conhecido pelo seu trabalho como comediante. No entanto, poucos sabem que seu caminho na política não foi fácil. Quando entrou para o Congresso Brasileiro, Tiririca causou uma forte impressão, não só por seu humor, mas também por suas decisões ousadas e, por vezes, controversas em sua vida pessoal e carreira. A ascensão de Tiririca à fama começou no mundo do entretenimento. Conhecido por sua persona colorida e exagerada de palhaço, ele rapidamente se tornou um nome familiar com seus esquetes humorísticos e aparições na televisão. Seu humor característico, muitas vezes autodepreciativo e repleto de sátira, conectava-se profundamente com o público de todas as classes sociais. Mas, apesar do sucesso no mundo do entretenimento, Tiririca não estava satisfeito em permanecer dentro dos limites do mundo da comédia. Ele nutria o desejo de algo mais, um lugar na arena política. Em 2010, Tiririca fez um movimento ousado ao entrar para a política, candidatando-se a uma vaga no Congresso Brasileiro. Sua decisão de se candidatar foi recebida com ceticismo por muitos, com críticos questionando sua capacidade de fazer a transição de comediante para legislador. No entanto, Tiririca provou que os críticos estavam errados quando foi eleito com um número esmagador de votos, tornando-se um dos deputados mais votados da história do Brasil. Sua eleição foi um testemunho de sua popularidade com o público, especialmente as pessoas que o viam não apenas como um palhaço, mas como alguém que poderia falar com suas preocupações e aspirações de uma maneira nova. Ao entrar para o Congresso Brasileiro, Tiririca surpreendeu muitos com sua abordagem direta e muitas vezes sem filtros para a política. Apesar de seu passado como comediante, ele levava a sério o trabalho como servidor público. No entanto, sua ascensão na política não foi sem controvérsias. Seus métodos não convencionais, personalidade colorida e uso irreverente do humor para fazer declarações políticas frequentemente geravam debates entre seus colegas e o público. Ele era conhecido por usar sua plataforma para defender causas que lhe eram caras, incluindo questões relacionadas à educação, saúde e aos direitos dos trabalhadores, mantendo seu humor como uma parte fundamental de sua imagem pública. Ao longo dos anos, Tiririca se tornou mais do que apenas um comediante. Ele se tornou uma figura política a ser reconhecida. Seu tempo em Brasília, onde está sediado o governo do país, foi marcado por uma mistura de ativismo político e serviço público, com Tiririca defendendo políticas que refletiam suas experiências pessoais e as preocupações de seus eleitores. Embora seu tempo no cargo tenha sido frequentemente marcado por alguns escândalos, incluindo seu uso controverso de fundos públicos para viagens pessoais e seu estilo de governança não convencional, a presença de Tiririca no Congresso continuou sendo significativa. Avançando para 2024, a vida de Tiririca deu uma reviravolta dramática. Não sendo mais o palhaço que as pessoas lembram do passado, ele agora se estabeleceu como uma figura poderosa na política brasileira. Sua riqueza e influência cresceram, e sua vida em 2024 é um contraste marcante com seu começo humilde. Ele conseguiu equilibrar sua carreira política
com seus empreendimentos artísticos, mantendo uma presença no mundo do entretenimento, enquanto também cumpria seus deveres como deputado. O sucesso de Tiririca na política é um reflexo de sua habilidade em se adaptar a novos desafios e transformar sua imagem de comediante adorado para político respeitado. Sua jornada do palco para os corredores do Congresso é um testemunho de sua perseverança, seu estilo único de humor e sua habilidade em se conectar com o povo brasileiro. Hoje, Tiririca é conhecido não apenas por sua carreira política, mas também por seu estilo de vida luxuoso, que inclui bens impressionantes, negócios e uma rede de conexões que solidificam seu lugar nos círculos de elite do Brasil. Em 2024, Tiririca continua a surpreender o público com a revelação de sua riqueza, que soma R$ 26.872,96, um contraste nítido com os R$ 480 mil que ele declarou em 2018. Essa queda acentuada em seu patrimônio declarado chama a atenção. Mas o que se destaca ainda mais é a mudança drástica em seus investimentos e bens. Um dos maiores choques para aqueles que acompanham a jornada financeira de Tiririca foi a queda dramática no valor de suas ações. De R$ 317.700 em 2018, o valor de suas ações despencou para apenas R$ 10.700, destacando uma mudança significativa em sua situação financeira. Embora os números por si só possam parecer menos impressionantes, o que realmente define o estilo de vida de Tiririca em 2024 não é apenas sobre números, mas sim a existência luxuosa que ele continua a desfrutar. Apesar da considerável queda em sua riqueza declarada, o estilo de vida de Tiririca continua sendo um de luxo. Sua vida diária, repleta de jantares finos, viagens extravagantes e outros gastos luxuosos, continua a desafiar as expectativas. Embora seus bens tenham diminuído, o comediante que se tornou político manteve um padrão de vida que faria muitos invejarem. Sua capacidade de sustentar um estilo de vida de alto nível, apesar das flutuações em seu patrimônio líquido declarado, fala sobre as camadas ocultas de seu portfólio financeiro, camadas que não são imediatamente visíveis nos registros públicos. Um dos aspectos mais controversos da vida de Tiririca nos últimos anos tem sido o uso de fundos públicos para fins pessoais. Ele foi alvo de críticas por voar para Fortaleza, localizada a mais de 2.300 quilômetros de São Paulo, usando recursos fornecidos pelo governo para o que muitos críticos chamaram de negócios pessoais. Isso levou a investigações por vários órgãos governamentais, incluindo o Ministério Público Federal, MPF, e o Tribunal de Contas da União, TCU. No entanto, apesar dessas investigações e das críticas que se seguiram, o estilo de vida de Tiririca parece não ter sido afetado por esses desafios. Os hábitos de consumo de Tiririca, especialmente suas viagens frequentes, oferecem um vislumbre do tipo de vida que ele consegue manter. Enquanto os críticos argumentam que essas viagens são fúteis e representam um mau uso de recursos públicos, Tiririca não se desculpa. Seus críticos podem apontar os fundos governamentais gastos em suas viagens aéreas, mas Tiririca continua a viver uma vida de privilégio, com uma rede de aliados políticos e conexões pessoais que lhe permitem manter sua riqueza e estilo de vida. Essas viagens para Fortaleza, embora controversas, são apenas uma pequena parte de um quadro mais amplo de luxo e influência. Além de seus gastos pessoais, Tiririca também possui bens que refletem seus empreendimentos bem-sucedidos fora da política. Seus investimentos, embora tenham diminuído de valor, ainda representam uma parte significativa de sua riqueza. O fato de ele ter conseguido enfrentar as flutuações econômicas e ainda manter um estilo de vida relativamente confortável diz muito sobre sua habilidade financeira e os recursos que ele tem à disposição.
Seja através de sua carreira no entretenimento, suas conexões políticas ou seus investimentos, Tiririca construiu uma fortuna que lhe permite se entregar às coisas boas da vida. É importante observar que a riqueza acumulada por Tiririca não é resultado puramente de sua carreira política. Muito antes de entrar na política, Tiririca já havia se estabelecido como uma figura proeminente no entretenimento brasileiro. Sua longa carreira como comediante lhe trouxe fama e riqueza, e ele continuou a alavancar essa fama em suas empreitadas políticas. Mesmo após entrar no Congresso, Tiririca não se afastou completamente da indústria do entretenimento, frequentemente se apresentando em shows e mantendo suas conexões com as artes. Sua carreira multifacetada lhe permitiu construir uma gama diversificada de fontes de renda, contribuindo para sua riqueza e capacidade de sustentar um estilo de vida luxuoso. Em 2024, apesar da redução em seus bens declarados, Tiririca continua a desfrutar de uma vida luxuosa repleta de gostos caros. Seus gastos com viagens de alto padrão, jantares requintados e indulgências pessoais pintam o retrato de um homem que, independentemente das suas oscilações financeiras, permanece firmemente inserido em um mundo de privilégios. A combinação de seu poder político, carreira no entretenimento e os investimentos que possui permite-lhe manter um nível de conforto e riqueza que muitos invejariam. O estilo de vida de Tiririca não é definido apenas pela sua riqueza pessoal, mas também pelo seu amor por viagens extravagantes e negócios de luxo. Apesar de ser um político com um patrimônio líquido relativamente modesto declarado, ele continua a se entregar a voos de primeira classe, férias luxuosas e experiências de alto padrão que muitos teriam dificuldade em imaginar para alguém em sua posição. Seu gosto por viagens de luxo é um dos aspectos mais marcantes de sua vida diária, e os gastos associados a isso têm atraído grande atenção. Ao longo dos anos, Tiririca fez 35 voos entre Brasília e Fortaleza, viagens que têm um custo considerável. Enquanto um voo de ida e volta entre essas duas cidades pode custar mais de R$ 10.000, o custo total dessas 35 viagens pode facilmente ultrapassar R$ 350.000. O que torna isso ainda mais extravagante é o fato de que não é apenas Tiririca quem viaja. Toda a sua comitiva, incluindo assistentes e membros da equipe, o acompanha nesses voos, multiplicando os custos de forma significativa. Por exemplo, um voo para sua equipe pode custar até R$ 40.000 para uma viagem de ida e volta. Quando somados, esses gastos representam uma quantia substancial de recursos públicos, levantando sobrancelhas entre os contribuintes e autoridades governamentais. O uso de fundos públicos para viagens pessoais, como visto nesses voos, gerou polêmica, pois viola as regras que regem o uso de recursos governamentais para fins oficiais. Apesar disso, Tiririca continuou a se entregar ao seu estilo de vida luxuoso, mostrando pouco interesse pelas críticas e pelo escrutínio que acompanha seus gastos excessivos. O fato de tais viagens muitas vezes serem feitas sob o pretexto de negócios oficiais aumenta a controvérsia, mas parece que Tiririca encontrou uma maneira de manter seu padrão de vida independentemente desses desafios. Além dos voos extravagantes, a vida diária de Tiririca é repleta de outros sinais de riqueza e conforto. Seu gosto pelo luxo não se limita apenas aos seus hábitos de viagem, mas também à forma como ele gasta seu tempo e dinheiro. Desde se hospedar em hotéis de alto padrão até jantar em restaurantes exclusivos, Tiririca desfruta das coisas boas da vida. Seu gosto por comida cara, roupas de grife e carros de luxo é bem conhecido, e ele parece não ter medo de exibir sua riqueza, mesmo diante da crítica pública. Mesmo com seus desafios financeiros nos últimos anos, a capacidade de Tiririca de manter um estilo de vida tão luxuoso reflete sua engenhosidade
e conexões. Enquanto muitas pessoas poderiam esperar uma queda no padrão de vida após uma redução significativa de riqueza, Tiririca mostrou que ainda consegue viver confortavelmente mesmo pelos mais altos padrões. Sua habilidade em manter esse estilo de vida, apesar da pressão financeira, é um testemunho de suas habilidades em gerenciar seus recursos e navegar pelas complexidades da vida política. Vale também ressaltar que os gastos extravagantes de Tiririca não se limitam apenas às viagens e luxos, mas também à maneira como ele se apresenta ao público. Ele é conhecido por seus ternos bem cortados, acessórios caros e a aparência geral polida que condiz com a estatura de um homem de seu nível. Sua imagem é cuidadosamente curada, e ele parece entender a importância de manter uma persona pública rica e poderosa. Seja por meio de suas viagens, roupas ou escolha de atividades de lazer, Tiririca demonstra um nível de opulência que poucos conseguem igualar. Além de seus gastos luxuosos e hábitos de viagem, a vida de Tiririca também reflete sua participação ativa na política. Apesar de enfrentar diversas investigações e críticas, ele continua seu trabalho como deputado, defendendo questões como saúde, educação e cuidados para idosos. Tiririca não é apenas um comediante querido, mas também uma figura proeminente no Congresso brasileiro. Recebendo um salário mensal de R$ 33.700, além de um orçamento generoso para suas atividades oficiais, Tiririca participou de diversas reuniões e atividades parlamentares, defendendo políticas que tiveram um impacto significativo em diversos setores. Apesar de seus críticos, sua influência no cenário político não pode ser subestimada. O que distingue Tiririca de muitos de seus colegas é sua habilidade de combinar sua carreira política com seu lado artístico. Enquanto a maioria dos legisladores é conhecida apenas por seu trabalho no parlamento, Tiririca conseguiu manter um equilíbrio único entre seu papel como político e sua carreira como comediante. Essa fusão de dois mundos é uma característica definidora de sua persona pública, e é algo que Tiririca continua a usar a seu favor. Seu senso de humor frequentemente lhe permite lidar com situações políticas difíceis com facilidade, e ele sabe como usar seu talento cômico para entreter e transmitir importantes mensagens políticas. Embora sua carreira política seja marcada por alguns momentos controversos, incluindo acusações de uso indevido de recursos públicos para viagens pessoais e outros luxos, Tiririca tem se mostrado resiliente. Sua capacidade de sustentar sua carreira política, apesar desses desafios, reflete sua popularidade entre seus eleitores e sua habilidade em lidar com a percepção pública. Sua profunda conexão com o povo, especialmente com aqueles da indústria do entretenimento, ajudou-o a construir uma presença forte e duradoura na política brasileira. Em 2024, apesar das controvérsias, Tiririca continua a subir ao palco, participar de performances artísticas e manter sua paixão pela comédia, demonstrando que não desistiu de seu verdadeiro amor pelas artes. O que é particularmente notável na jornada política de Tiririca é como ele continua engajado nas questões mais urgentes do dia. Seja defendendo melhores serviços de saúde, propondo melhorias no sistema educacional ou pressionando por políticas que garantam o bem-estar dos idosos, Tiririca demonstrou um compromisso profundo em atender às necessidades do povo brasileiro. Sua influência no Congresso lhe permitiu expressar as preocupações de muitos cidadãos, especialmente daqueles de comunidades subrepresentadas. Sua abordagem direta, combinada com seu passado cômico, permite que ele se conecte com o público de uma maneira que outros políticos podem ter dificuldade em alcançar. Apesar de algumas de suas controvérsias pessoais, Tiririca provou ser uma força persistente na política brasileira, alguém que não tem medo de desafiar o status quo e pressionar por reformas significativas. Mesmo com sua riqueza e hábitos de gastos gerando reações, fica claro que sua carreira política
tem sido marcada pela dedicação ao seu papel de servidor público. De certa forma, sua jornada de comediante a deputado exemplifica os caminhos inesperados que as pessoas tomam para influenciar o mundo ao seu redor. A vida luxuosa de Tiririca nem sempre foi sem desafios. Suas viagens de negócios extravagantes levaram a investigações por parte das autoridades governamentais. O uso de recursos públicos para fins pessoais gerou uma investigação do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Apesar de enfrentar essas investigações legais, Tiririca continuou a desfrutar de uma vida de luxo, sem se deixar intimidar pelas possíveis consequências que esses problemas legais poderiam trazer. As investigações sobre o uso de recursos públicos por Tiririca foram motivadas por suas viagens frequentes e caras, especialmente seus deslocamentos de Brasília a Fortaleza. Essas viagens, pagas com dinheiro público, foram investigadas porque eram consideradas de natureza pessoal, em vez de estritamente relacionadas ao trabalho oficial. Uma das revelações mais significativas durante as investigações foi a escala dos gastos de Tiririca. Seus custos de viagem, que frequentemente incluíam sua equipe de assistentes, chamaram a atenção e geraram suspeitas sobre o uso indevido do dinheiro dos contribuintes. Em particular, foi revelado que os custos dessas viagens poderiam atingir valores astronômicos. Por exemplo, um voo de ida e volta de Brasília a Fortaleza poderia custar até R$40 mil. Com 35 viagens realizadas entre Brasília e Fortaleza, ficou claro que as implicações financeiras eram substanciais. O que tornou a situação ainda mais problemática foi o fato de que esses custos não se restringiam apenas aos gastos pessoais de Tiririca. Eles também incluíam seus assistentes, inflacionando ainda mais o custo total de suas viagens. Isso levou o Tribunal de Contas da União a realizar uma investigação minuciosa para determinar se esses gastos violavam a lei e as práticas orçamentárias adequadas. À medida que as investigações continuavam, Tiririca se viu sob crescente escrutínio. No entanto, apesar da pressão crescente, ele manteve seu estilo de vida luxuoso, continuando a viajar e viver com ostentação. Sua capacidade de manter uma vida de excessos, mesmo diante desses desafios legais, destacou o contraste gritante entre sua riqueza e suas obrigações políticas. Enquanto muitos seriam forçados a reduzir seu estilo de vida extravagante, Tiririca parecia imune a isso, intensificando ainda mais a curiosidade e a crítica pública sobre seu comportamento. As investigações legais sobre seus hábitos de gastos não se concentraram apenas em suas despesas de viagem pessoais, mas também incluíram preocupações mais amplas sobre seu uso geral de recursos públicos. Ficou claro que o deputado havia confundido os limites entre deveres oficiais e indulgências pessoais. Para muitos, isso foi uma desconsideração flagrante dos padrões éticos esperados de um funcionário público. Em particular, o fato de o dinheiro dos contribuintes estar sendo gasto em luxos pessoais, em vez de em serviços públicos ou atividades legislativas importantes, gerou indignação pública. Apesar das investigações em andamento, a carreira política de Tiririca não vacilou. Ele continuou a manter sua cadeira no Congresso Brasileiro, participando de reuniões e tomando decisões políticas que afetaram a vida de milhões. Embora sua influência política tenha permanecido forte, o crescente número de investigações e críticas públicas pintou uma imagem menos favorável de seu caráter. O público começou a questionar não apenas sua gestão financeira, mas também seu compromisso com seu papel de servidor público. Ele estava realmente servindo ao povo ou simplesmente usando sua posição para ganho pessoal? Enquanto as investigações sobre suas atividades financeiras continuam até hoje, Tiririca conseguiu, em grande parte, evitar consequências severas. Ele conseguiu manter sua posição política, apesar da sombra que paira sobre suas ações.
Sua capacidade de suportar essas tempestades, no entanto, apenas alimentou sua imagem pública maior do que a vida. Para muitos, Tiririca se tornou um símbolo de um certo tipo de político, aquele que vive no luxo, enfrenta investigações, mas de alguma forma consegue se manter à tona, imune às consequências que derrubariam outros. As investigações sobre seus gastos, juntamente com seu aparente desrespeito pelas regras, servem como um lembrete das dinâmicas complexas entre riqueza, poder e responsabilidade na política brasileira. O caso de Tiririca ilustra os desafios que surgem quando funcionários públicos vivem no excesso, enquanto utilizam o dinheiro dos contribuintes para seus próprios prazeres pessoais. Embora as investigações tenham colocado seu estilo de vida em questão, Tiririca permanece uma figura duradoura na política brasileira, inabalado pelos desafios legais que continuam a pairar sobre ele. Como vimos, a vida de Tiririca em 2024 está bem distante dos humildes começos que muitos imaginariam para um comediante que se tornou político. De viagens extravagantes a controvérsias sobre o uso de recursos públicos, seu estilo de vida está longe de ser comum. Mas o que você acha? Esta é a vida que um servidor público deveria levar, ou Tiririca está simplesmente jogando pelas suas próprias regras? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais informações sobre as vidas das figuras mais fascinantes ao redor.